Nosso tema hoje tem a ver com o que no coração de muita gente me é perguntado a vida inteira. Nunca cessam. Um crente pode ficar possesso, oprimido ou sob sujeição demoníaca? Ou uma pessoa da igreja, um cristão, pode ficar possesso, oprimido ou sob sujeição demoníaca? Casa de crente fica mal assombrada? Enfim, toda hora tem gente me perguntando isso. A questão é de natureza existencial. Isso porque tem gente, que você sabe, frequenta igrejas evangélicas já há 20 anos, 25 anos, entrando naquelas filas de libertação toda semana, e o suposto demônio se manifesta na pessoa toda semana. É uma crente endemoninhada, possessa, que cai e vai, 20 anos, dá dízimo, participa das campanhas e está lá, possessantemente presente. Fora os oprimidos, os que sofrem sujeição. Depois eu vou explicar as pequenas diferenciações entre essas coisas. Se você tem interesse em ouvir sobre isso, em ter essas garantias do Evangelho sobre essa situação, ou conhece pessoas que você crê que podem se beneficiar, convide-as para participarem com a gente. Daqui a mais ou menos 50 minutos nós vamos estar iniciando o tema do dia, tá bom? Que ele faz ele conta uma historinha e faz uma pergunta parecida com isso aí. Olha para você ver, cara. Cresci no lar católico e depois, mais ou menos aos 13 anos de idade, fui induzido a frequentar uma igreja evangélica pelo meu tio. Essas igrejas que têm medo de inferno, essas coisas. Sempre tive problemas para me socializar. Eu senti uma angústia e uma falta de sentido em existir muito grande, sabe, Caio? Até que eu comecei a me sentir, depois que entrei para a igreja, comecei a me sentir com medo de aglomeração de pessoas e lugares apertados. Outra coisa que também apareceu foi um certo medo de vultos, espíritos, etc. Saí da igreja aos 18 anos e depois encontrei o seu site, comecei a ler, assistir suas pregações quase que diariamente e dei continuidade à minha vida. Mas aquela angústia latente sempre esteve lá, sabe, Caio? Hoje saí do emprego, tentei voltar a estudar, não consegui nada, não vejo sentido na existência e tenho medo de começar a querer tirar a minha vida. São muitas sensações angustiosas que vêm e vão sem explicação. Não sei discernir de que naturezas talvez sejam espiritual, psicológica ou neurológica. Estou sendo acompanhado por profissionais, mas ainda não estou aliviado do meu fardo, Caio. Caião, tem a possibilidade de ser uma opressão espiritual ou é algum aspecto psicológico, neurológico ou neurológico mesmo? Ele está querendo identificar isso nele, né? O que eu acredito que aconteceu com esse nosso querido amigo, que ele inicia dizendo como? Cresci no lar católico e depois, mais ou menos 13 anos de idade, fui induzido a frequentar uma igreja evangélica pelo meu tio. Pentecostal. Aquelas igrejas que têm medo de inferno. Medo, pânico. E foi daí para frente que ele desenvolveu esse perfil de síndrome do pânico. Ele sempre teve problemas de socialização. Ele confessa aqui, e ele sentia uma angústia, uma falta de sentido de existir muito grande. Aí quando ele foi para a igreja, além dessas outras sensações, essas sensações que ele aparentava, ele começou a sentir medo de aglomeração de pessoas e lugares apertados. E outra coisa também que apareceu foi medo de vultos, espíritos, etc. Até que aos 18 anos ele saiu da igreja. Pois é, eu ia dizendo, ele sofre de uma síndrome do pânico com a peculiaridade simbólica e cenográfica da religião. Tem um cara que tem síndrome do pânico, toda vez que chove ele entra em crise, tem que tomar 3 frontais, senão ele não sai com o carro do lugar na rua. Chuva. Tem outros que é engarrafamento. Tem síndromes do pânico com características meio específicas. Sim. Tem umas que são genéricas, mas
uma grande quantidade carregam especificidades temáticas. Eu sei. Quando aquela coisa se manifesta, o pânico galopa. Então, no caso dele, que já era uma pessoa insegura desde cedo, introvertida, tímida, ele foi para o pior lugar possível, que é o lugar da multidão, da gritaria, da exteriorização, da extroversão, porque no ambiente pentecostal nenhum cara introvertido é levado a sério. O pentecostalismo é, por natureza, extroversão. É chegar gritando. Não tem meditação. Não tem, e nem tem quietude, nem tem silêncio. E uma personalidade calma, em geral, é interpretada como um ser frio. É. Uma pessoa reflexiva é fria. Um cara que não chega... Quanto mais exagerado, mais na bênção está. É. Então lá foi ele que é esse ente da quietude, justamente para essa outra ambiência. Talvez se ele tivesse ido para uma igreja luterana, episcopal, presbiteriana, metodista, ele tivesse feito uma viagem psicológica e espiritual totalmente diferente, que ele ia encontrar uma continuidade de calma, de introversão, de meditação, ia ser contínuo. O esforço dele ia ser nenhum para estar ali. Nesse ambiente, o esforço dele para caber era quase uma violência à personalidade dele, caber ali dentro. Era um estupro diário. Que ele fez, e ele não alcançava nunca. Como ele não alcançava nunca a referência do estereótipo, ele foi dizendo, eu não pertenço a isso. Aí tudo aquilo que lá existia como medo e simbolização do medo, e diabo, e demônio, e inferno, e pecado, isto e aquilo, se transformaram nas temáticas do pânico dele. De modo que ele sofre de uma síndrome do pânico com tematizações religiosas. Ele precisa dizer para os profissionais que estão ajudando a ele essa minha opinião, para ver se ele é melhor ajudado. Agora, ele precisa, sem exagero, procurar um ótimo psiquiatra, porque só um ótimo psiquiatra não será exagerado. Psiquiatra medíocre entope você de remédio. Tem que ser um psiquiatra desses que façam o possível para que o remédio chegue na medida apenas necessária. Para tratar da síndrome do pânico dele, ele precisa de uma psicoterapia com essa consciência que eu acabei de dar. Por isso eu recomendo a você que procure o pessoal aqui da VMVTV na Capelania do Caminho da Graça, escrevendo aí para minha irmã Ana, que ela vai ver quem pode atender você. O mais, meu amigo, é crescer na graça e no conhecimento de Jesus, é crescer no Evangelho, é crescer na fé, é ganhar entendimento, é se encher dessa viva esperança, que foi o que não aconteceu com você até hoje. Você é só um bichinho se arrastando pela vida, com muita pena de você mesmo, com muita auto-vitimização, com muita angústia, e desenvolvendo dentro de você um pânico tão profundo que agora o seu pânico é também o pânico de que você, pelo pânico, põe a fim à sua vida. O que em nome de Jesus está repreendido e não acontecerá mesmo. Em nome de Jesus. Procure essa ajuda, continue aqui crescendo. Ouça e creia, ouça e creia, ouça e creia. Se você ouvir e crer, se a palavra do Evangelho que está chegando a você for acompanhada por fé, você vai ver o desabrochamento que vai acontecer na sua vida. Mas é preciso que você saiba que a sua cura decorrerá de uma consciência de fé, que abraça a segurança que vem do amor de Deus para você e não teme nada. Nada. Nem a loucura pode separar você do amor de Deus, como diz o profeta Isaías. Deus falando, esse caminho de Deus chamado caminho santo,
Nele nem o louco errará, e não é o seu caso, mas ainda que fosse. Então não fique também com pânico de doença mental. Pare com o pânico. Descanse no amor de Deus, porque mais da metade da sua doença é medo do seu próprio pânico. E as tematizações dele, eu já disse quais são as especificidades. Pegue isso aqui, recorte isso aqui, leve até para os seus profissionais verem e ajudarem você. Mas não esqueça de escrever para minha irmã Ana da Araújo e abrir seu coração. Ela vai ver e fazer o melhor encaminhamento para que você continue sendo ajudado. Mas fique em paz, fique em paz, fique em paz, em nome de Jesus. E amigo, brother. Caião, em alguns momentos, especialmente nos momentos de avivamento, tenho uma nítida sensação que irei ficar endemoniado. Em um encontro, tive que sair do local onde estava sendo realizada a ministração, porque eu estava sentindo que estava perdendo os sentidos. Eu não vivo na prática do pecado ou tenho alguma associação maligna. Eu gostaria de saber de você, Caio, o porquê desse sentimento em mim. É psicológico. Opa. Eu já senti isso. Já sentiu isso, Caio? Já, assim que eu me converti. Eu me lembro que eu tinha tido na sequência umas 3 ou 4 experiências fortes com possessão demoníaca, e a minha mente, jovenzinha, estava ainda tão fresca e impressionada. Eu tinha não só assistido, mas tinha sido protagonista intenso dos encontros, e os demônios, nenhuma dessas pessoas, uma pessoa que viera do interior do Amazonas, nunca tinha estado nem em Manaus, não me conhecia, e que 8 homens não conseguiam segurar. Quando eu entrei no lugar, ela falou meu nome, me disse que me conhecia do Rio de Janeiro e descreveu um episódio no Rio de Janeiro onde eu quase tinha ficado possesso em 1972, no Réveillon de 72. E assim, de cara. E aí eu vi a vitória de Jesus, vi o poder de Deus sendo exercido. Eu parti para dentro com toda a veemência e fé, mas eu ainda era muito novo e tive aquela sucessão naquela semana, ou 15 dias, de várias coisas fortes assim. Eu estava numa reunião de oração, aí começou aquele povo numa cantoria pentecostal, muito repetida, e aquele negócio assim, muito vinculado ao diabo, que está vencido, que está não sei o quê, aquela gritaria, foi me dando uma sensação estranha de desmaio, que chegou a me dar medo psicológico, sabe? Me deu medo. Porque me deu aquele susto, aí eu cheguei na mesma hora, me recuperei e falei, não. Era lá, né? Eu sou habitado pelo Espírito Santo, isso aqui não tem nada a ver com o demônio, isso aqui tem a ver apenas com a entrada num estado de transe, um estado de transe psicológico, porque ele falou que foi em alguns eventos de avivamento. O que caracteriza eventos de avivamento desse tipo que ele vai? É cântico, é oração intensa, é clamor, é choro, é busca, é confissão de pecado, é muita culpa. Se não confessar muita culpa, o espírito não se derrama. É uma catarse que é estimulada o tempo todo num clima de extremo frenesi coletivo, às vezes quase de histeria coletiva, algumas vezes de histeria coletiva. Então o indivíduo estando naquele momento ou frágil, ou isso ou aquilo, no meu caso, que eu contei aqui, foi cansaço. No caso dele, é a mera insegurança de não se sentir parte daquilo ali. Como ele frequenta, mas ele não se sente integralmente vinculado, por essa desvinculação sutil que existe dentro dele, ele se identifica, mas não completamente, mas o suficiente para ir, para estar e para se impressionar. Ao mesmo tempo em que ele guarda as reservas dele, foi o que eu senti claramente nele, para não ficar totalmente daquele jeito. Esse guardar de reservas que ele faz
gera nele esse medo de ser um indivíduo não ocupado plenamente só porque ele não se encheu daquilo lá, do fenômeno religioso dentro dele. Mas não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. É só uma impressão psicológica dessa natureza. Uma vez que eu entendi isso, nos primeiros meses da fé, Deus me ajudou a ajudar milhares de pessoas que eu já encontrei no mesmo estado. E tem mais. Tem igrejas que ficam estimulando durante esses cultos muito intensos e frenéticos, estimulando manifestações. Ficam assim dizendo, porque hoje o diabo está vencendo aqui em nome de Jesus. Se tiver demônio vai sair. Aí vão. E o cara vai ouvindo aquele negócio com aquele frenesi inteiro. Nossa. Imagina só o rolo compressor para gerar esse tipo de indução. E se o cara der uma desmaiada, ainda que não seja nada, seja só pânico, medo, histeria ou transe do ambiente, vão chegar logo 15 com a mão na cabeça dele, sai, diabo, e ele vai ficar ouvindo ser chamado de diabo, vai dizer, pronto, fiquei possesso. Aí é que ele introjeta em si a ideia de que ele é um possesso. Aí ele começa a desenvolver o espírito, o psiquismo psicológico dentro dele. E eu já vi gente que entra num processo de transe, que não é possessão, mas parece que é, em que elas dizem todas as blasfêmias que os crentes querem ouvir. Aí o crente reforça aquilo ali, dizendo que é mais demônio, e o cara fica mais profundamente na agressão da resposta. E ele está, na realidade, não possesso, mas ele entrou num transe perverso que se vinculou àquele tipo de resposta de agressividade que ele sabe que nos ouvidos dos outros vai soar de maneira provocativa. É uma espécie de auto-boicote do inconsciente. Eu já vi muito acontecer. E sabe como é que resolve? Vixe, meu amigo. Depois de um tempo, Deus vai te dando uma sensibilidade tão extraordinária para essas coisas que você olha e você sabe se é doença mental, se é doença mental com opressão, se é doença mental com possessão, se é doença mental com sujeição, se é só possessão, só opressão, só doença mental, se é psiquismo demoníaco desenvolvido no indivíduo, que parece muito, mas não é. É só a performance do inconsciente entupido por aquelas simbolizações que eclode por alguma razão. Mas o cara de fora, sem discernimento, é demônio. Ou às vezes é histeria. Os dois últimos casos que eu descrevi, você resolve tirando tudo que é crente do lugar, fechando a Bíblia, parando de orar. Porque leitura bíblica, oração e crente em volta é tudo que esse estado precisa para continuar. Ele se alimenta desse circo. Aí eu boto todo mundo para fora, fico sozinho e digo, escuta, olha, só estamos nós dois, todo mundo já saiu daqui. Vamos acabar com essa história, porque eu discerno demônio, espírito e tal, e não tem nada disso aqui. O que está acontecendo contigo é isso. Tal, e o bicho revirando o olho, daqui a pouco ele vai abrindo, olha pra mim. Eu digo, vamos acalmar agora, tá bom? Tá legal? Senta aí, vamos conversar. Me fala do teu pai, da tua mãe, como é que você ganha a vida. Distrai o cara, 40, 50 minutos, uma hora, batendo um papo sozinho. Você encerra o assunto. Depois saio com ele e não deixo mais nenhum crente chegar perto. E vou levá-lo para ele entender o que aconteceu com ele, para ele não ficar com medo do que aconteceu e não se tornar escravo do episódio. Entendeu?